Marcelo, boa noite. Né? Queria que você pudesse nos explicar o que aconteceu com o Santos nessa noite, que se tornou um dos maiores vexames da história do Santos, essa derrota por 7-1 aqui em Porto Alegre. É possível descrever o que aconteceu em mais de 90 minutos aqui? Primeiramente, eu queria, em nome não só meu, da comissão, todos os atletas, pedir desculpa ao nosso torcedor pelo que aconteceu hoje, que foi um jogo totalmente atípico de tudo que fizemos nesses últimos 4 jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo, estávamos todos bem cientes do que tinha que ser feito. Infelizmente não foi uma tarde boa e aconteceu tudo isso. A responsabilidade é toda minha, os jogadores estão fechados, foi um jogo difícil, um dia difícil. Volto a dizer, desculpas ao nosso torcedor, é o mínimo que a gente tem que pedir, e levantar a cabeça, não tem que ficar remoendo. Da mesma maneira que teve 3 vitórias, eu não me empolguei com nada, também não vou jogar toalha absolutamente em nada por causa dessa derrota. Ela só valeu 3 pontos igual qualquer outra. Logicamente a gente tem que manter a nossa cabeça boa, sabemos que foi um jogo atípico, méritos ao adversário, que soube aproveitar as oportunidades que teve, e uma tarde infeliz nossa que a gente tem que esquecer e tocar para frente. Quinta-feira já tem um Curitiba. Marcelo, tudo bem? Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes. Eu queria fazer 2 em uma, se me permite. Primeiro, tem como o 7-1 segurar um treinador no resultado acachapante? E segundo, os jogadores do Santos, eles não demonstraram em campo nenhuma simpatia ou nenhuma apatia pelo que estava acontecendo. Todos cabisbaixos, com a cabeça baixa, saindo de uma maneira rápida. Até deu para perceber o Marcos Leonardo puxando os jogadores para aplaudir o torcedor. Mas parece que não tem nenhuma emoção dos jogadores. Estes atletas que estão hoje no Santos, eles respeitam a tradição do clube? Assim, a primeira pergunta não é para mim, o executivo daqui a pouco vai falar, você pode perguntar para ele. Estou bem tranquilo, bem ciente do que eu estou fazendo. E volto a dizer, os jogadores, eu falo isso bem tranquilo porque foi uma tarde atípica, não tem nada a ver com o que a gente vinha construído nos 4 jogos. Então, da mesma forma, volto a dizer, da mesma forma que a gente não empolga quando está ganhando, e posso dizer para você que esses jogadores são dignos, sim, são dignos de estar aqui. Nos últimos 4 jogos eles eram dignos, então eles continuam dignos. Infelizmente foi uma tarde infeliz, que a gente tem que assimilar da melhor maneira possível, que quinta-feira já tem jogo contra o Curitiba. Ana Guiar, da Rádio Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor faz essa projeção, né, do próximo enfrentamento, porque a situação vem ficando cada vez pior na tabela? Como é que o senhor faz essa avaliação e que recado deixa para a torcida, né, depois de um resultado que não foi nada positivo? O recado que eu deixo para a torcida é o primeiro, desde o primeiro jogo, quando nós ganhamos do Bahia lá. É que nós vamos lutar até o fim. E não está nada longe das nossas mãos, muito pelo contrário. Nós temos 10 jogos para fazer 5 vitórias. E a nossa projeção primeira é o primeiro jogo, que é o Curitiba em casa, quinta-feira. Tá todo mundo ali, tá todo mundo junto ali. A gente sabe o que a gente precisa fazer e a gente vai atrás disso. O que eu falo pro nosso torcedor, além de hoje estar pedindo desculpas, não só por mim, mas por todo o grupo que está lá dentro, ele sabe que a gente está aqui para lutar do início ao fim, fazer o possível e impossível para tirar o Santos dessa situação, e a gente vai conseguir. Marcelo, a gente bate na tecla desde a sua chegada, e você mesmo acho que chegou a falar em muitos momentos sobre a questão psicológica, né? O gol tomado com menos de 1 minuto e meio, ali definitivamente pareceu que o time todo sentiu a pancada. Nós tínhamos 20 minutos de jogo e quase 4-0, se eu não estou enganado, 3-0, 4-0. Essa questão mental ainda é um principal calcanhar de Aquiles, é algo que você parece que superou, daqui a pouco acontece algo que volta os jogadores a sentirem isso hoje. Passou por isso aqui no Beira-Rio, essa questão psicológica, mental? Eu vejo até que sim, pelo seguinte, nós tomamos um gol com menos de 1 minuto, se eu não me engano, e depois, como você falou, até 20 já estava 3-0. Então realmente abaixou a guarda do nosso time, né? Realmente abaixou. Mas já tivemos 2 jogos fora de casa, saindo perdendo de 1-0 e conseguimos a virada com o Palmeiras e com o Bahia. Volto a dizer, é triste a gente ver o que aconteceu hoje, pelo que os jogadores estão querendo e trabalhando, mas realmente os gols no começo do primeiro tempo ali atrapalhou bastante, e realmente hoje nós baixamos a guarda. Mas assim, é que nem eu falei lá dentro, levanta a cabeça, já foi, já era, e não tem nada longe das nossas mãos, está tudo nas nossas mãos e nós vamos atrás dela até o final. Obrigado, Marcelo. O coordenador técnico do Santos está aqui à disposição, se alguém precisar fazer alguma pergunta. O Alexandre Galo, coordenador de como foi lá em Fortaleza, quando o Santos perdeu de 4-0. Fala, pessoal, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Não, estou aqui aberto porque acho que a minha função é estar sempre aqui disposto nos momentos mais difíceis, a
a colocar o pensamento do clube em relação a isso. A pergunta, eu acho que ela é óbvia, né? Por mais que há 3 rodadas se mostrou toda a confiança e respaldo ao Marcelo Fernandes, né? O Santos toma 10 gols nos últimos 2 jogos, sofre essa goleada acachapante. O futebol do Santos, o departamento, a diretoria, ela segue respaldando o trabalho que está sendo feito, independente dos 2 últimos jogos. Acredita-se no que está sendo desenvolvido para a sequência do Campeonato Brasileiro. Todo o respaldo que era dado a 3 rodadas, ela continua sendo dada ainda a partir de agora, Galo? Então, a gente segue com esse respaldo. Até me admira um pouco você falar sobre a última partida do Red Bull, que foi uma partida onde nós... Só citei pelas 2 derrotas. Sim, ok, não. O comportamento contra o Red Bull foi um comportamento totalmente favorável ao Santos. Nós tivemos 27 finalizações, com acho que 8 ou 9 chances reais de gol, e o Red Bull teve a metade da gente, foi cirúrgica, uma equipe muito boa, joga junto já há algum tempo. Então nós tivemos o mesmo comportamento nesse jogo que nós tivemos nas outras 3 vitórias. Isso aí não trouxe nenhum demérito a essa derrota. Acontece quando o adversário ele foi muito bem. Agora hoje não, hoje foi um jogo atípico para nós. Perder aqui em Porto Alegre não é uma situação que não seja normal, mas anormal é o comportamento do grupo todo, está muito abaixo do que vinha acontecendo, né? No aspecto de animosidade, no aspecto físico, de entrega técnica, nossa equipe realmente não é essa. Nós fizemos 4 bons jogos, 4 jogos que encheu os nossos olhos de esperança, da nossa torcida, da própria imprensa, que nós entendemos que dessa maneira, da maneira que a gente vinha jogando, independentemente da derrota do Bragantino, nós teríamos totais condições de sair desse momento, e a gente acredita nesse grupo, acredita no Marcelo. O grupo é muito parceiro dele, eu acompanho o dia a dia de tudo isso, e acredito que a gente vai superar essa situação já no próximo jogo contra o Curitiba em casa. Precisamos da nossa torcida, do apoio da nossa torcida, do entendimento que um jogo desse talvez aconteça uma vez a cada 1, 2 anos nas equipes, mas todo mundo às vezes passa por um momento desse de uma baixa muito grande num jogo. E o Internacional foi muito feliz, eu acho que chutou 12 ou 13 bolas no gol e fez 7 gols. Acho que talvez se chutasse mais algumas faria mais ainda. Então, assim, um jogo que absolutamente deu tudo certo para o Internacional e teve seus méritos, e absolutamente tudo errado para a gente. Galo, boa noite. Boa noite. Queria entender como é que funciona depois do jogo, porque o Santos tem, talvez aqui, uma das piores derrotas da sua história, né? Em um ano onde briga para não ser rebaixado. Sim. Você comentou que o Marcelo continuou como técnico, você deu seu apoio ao Marcelo. Mas como manter um técnico e como manter um trabalho depois de uma derrota que talvez seja uma das manchas, né, do Santos nos últimos anos? O momento que nós estamos é um momento bastante delicado, né? E a gente tem que levar em consideração o que está acontecendo até agora. Você não faz, se nós fizéssemos, se fosse ao nosso favor, não iria nos tirar dos pés no chão, e contra também não vai tirar. É evidente que, da maneira que ele falou, eu também falo a nossa torcida, a gente pede desculpa por tudo que aconteceu, mas foi um lance atípico. Você não consegue ver um resultado desse todo dia ou toda rodada. Acontece uma vez que outra, um ano, em 2 anos acontece com uma equipe. Acho que o Santos está acontecendo esse ano, muito ruim pelo momento, e principalmente por esse momento curto, né, que a gente vem de 4 jogos de muita intensidade, finalização, tomando as rédeas do jogo desde o começo. Isso aí realmente nos deixou muito chateado com tudo que aconteceu hoje. É evidente, isso não pode nunca acontecer, mas o momento nosso é de juntar os cacos o mais rápido possível, erguer a cabeça da moçada, porque são esses atletas que fizeram 4 jogos dessa retomada com o Marcelo aqui e foram intensos pra caramba, para que a gente, novamente na quinta-feira, retome essa maneira de jogar. Pois é, Galo, mas extraindo até a derrota como foi, como você falou, é difícil de acontecer, e principalmente quando tem 2 camisas gigantes como estavam aqui em campo hoje. Mas o momento do Santos, né? O time não consegue sair lá de baixo, teve uma retomada, como você falou, de alguns jogos, mas não consegue sair, se afastar da zona do rebaixamento, entra. Já teve mudança de comando técnico, já teve mudança na coordenação. Talvez a pergunta que o torcedor do Santos esteja fazendo hoje é: o que mais pode ser feito para nessas últimas rodadas o Santos finalmente se afastar da zona do rebaixamento? Nós estamos fazendo absolutamente tudo o que é possível dentro da legalidade para que o Santos saia desse momento. Pra você ter uma ideia, nós ganhamos 3 jogos e voltamos à zona de rebaixamento.
ganhamos 3 jogos e perdemos 4 posições. Então, quer dizer, você tem que entender que existe um grupo de clubes ali que estão muito próximos e nós estamos dentro desse grupo, que uma vitória nos leva lá em cima e uma derrota nos deixa dentro da zona de rebaixamento ainda. Então, quer dizer, olha como é atípico e como foi importante você ganhar 3 jogos, um jogo fora contra o Palmeiras, um jogo fora contra o Bahia, um jogo muito bom em casa contra o Vasco da Gama, e a gente joga um jogo muito bom tecnicamente, no aspecto de tudo que a gente combinou e treinou para isso, e acaba perdendo o jogo do Bragantino, e aqui hoje vem um desastre que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. Então, quer dizer, juntar, levantar a cabeça o mais rápido possível e retomar o que a gente vinha fazendo na semana passada, e fizemos até esse jogo. Acho que foi um dia onde, geralmente, futebol, você tem 2, 3 jogadores abaixo do nível, você acaba perdendo o jogo. Hoje nós tivemos os 11 praticamente abaixo de um nível técnico, físico e principalmente comportamental, que para jogar um jogo fora contra o Inter aqui, com essa torcida, com a dinâmica que o campeonato está desenvolvendo, você tem que estar uma animosidade muito acima do que a gente teve hoje.